Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo aqui do canal. E para quem não me conhece, eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Dayara Oliveira, tenho 34 anos e sou estilista apaixonada pela linha Noiva, gente. Isso mesmo. Eu trabalho com várias linhas na área social, mas a minha grande paixão são as noivinhas. Gente, eu já fui casada. Desse relacionamento nasceu a minha filha, a Valentine. Hoje em dia a Valentine tem 12 anos, olha ela aqui na fotinha. Ela tem 12 anos e atualmente eu tô noiva e vivo uma união estável. Eu sei que vocês vão me perguntar, eu já vou me adiantar, tá, gente? Porque assim, inúmeras pessoas me perguntam isso, tenho certeza que aqui também vocês vão me perguntar. E não, eu não casei de vestido de noiva. Sempre quando eu posto algo relacionado à minha vida pessoal, minha vida particular, as meninas perguntam, posta foto de você de vestido de noiva, usando o seu vestido de noiva no caso. Posta foto, deixa eu ver o seu vestido que você casou. Ai, meu Deus, deve ser lindo o vestido que você casou. E não, gente, eu não casei de vestido de noiva. Digamos assim que eu não tenho um grande sonho de casar de vestido de noiva. O meu grande sonho é ajudar vocês a realizar o sonho de vocês, é estar do outro lado, entende? Então, mas quem sabe um dia, isso não está descartado da minha vida. Mas não é uma prioridade, digamos que não é uma prioridade. Mas eu acho lindo, eu amo de paixão. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês da minha vida profissional, quando que se iniciou a minha vida profissional. Gente, pasmem, eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque tudo começou quando eu era criança, ainda mais nova que a minha filha. Eu sempre desenhei. Desde os 6 anos de idade eu lembro que eu desenhava. E eu desenhava do meu jeito, né? Eu não tinha as técnicas, assim. Eu desenhava sempre desenhei vestidos. Sempre desenhei vestidos. E quando eu tinha 12 anos, a idade da minha filha, eu lembro que eu, de alguma maneira, eu fiquei sabendo que na minha cidade iria ter um curso de estilista. E, gente, eu enchi tanto as paciências da minha mãe, mas tanto, até ela me colocar nesse curso. Eu fiz esse curso com 12, 13 anos. E nesse meio tempo, a minha mãe abriu um pequeno negócio próprio e eu começava a trabalhar, eu trabalhava com ela. Eu sempre queria ir trabalhar com ela, sempre fui muito inquieta. Com 12, 13, 14, eu já trabalhava com ela nessa loja vendendo. Era uma lojinha e a gente vendia produtos variados. Gente, com 16 para 17 anos, eu era estagiária. Eu fui trabalhar, eu lembro que na época eu trabalhava numa lotérica. E eu estava trabalhando nessa lotérica e um certo dia ligou uma gerente de uma loja famosa aqui na minha cidade, na época era bem famosa a loja, e ela era famosa por vestidos de festa, vestido de noiva, como sempre foi algo que eu gostava. Quando eu recebi essa ligação, eu quase não acreditei, para vocês verem como são as coisas, né? E era gerente dessa loja e ela estava me convidando para ir trabalhar com eles, porque a minha professora do curso de estilismo, ela tinha me indicado como uma aluna destaque. Então foi nessa idade de 16 para 17 anos que eu fui trabalhar nessa loja, assim, com o que eu realmente queria, com o que eu realmente gostava, que era com essa linha social, vestidos de noiva. E comecei a trabalhar nessa loja com essa idade. E fiquei nessa loja até os 20 anos. Fiquei durante 3 anos e pouco nessa loja. E nessa loja eu tive muito contato, mas muito contato com noiva. Com noiva, com madrinhas, com formandos, mas mais ainda com noiva. E o que eu fazia? Eu atendia, eu desenhava, era praticamente um Severino faz tudo, né? Só não costurava na época, mas eu atendia, eu desenhava, eu fazia todo o acompanhamento. Gente, isso pra mim foi uma bagagem imensa, assim, porque o contato com a noiva, você saber, você entender o que ela deseja, você passar por um papel, você ver o vestido ser feito, analisar como que aquele corte que você desenhou ficou no corpo, assim, foi uma bagagem imensa, foi muito bacana. Pra mim, assim, eu sou muito grata por essa experiência que eu tive. Quando eu saí dessa empresa, a minha mãe, nós tivemos uma ideia de abrir uma loja também de produtos variados, como a gente trabalhava antigamente. E eu saí dessa empresa e fui trabalhar com a minha mãe. Nós abrimos com sociedade com uma outra pessoa.
E era uma loja de perfume, gente. Eu sempre fui de falar muito, gostar de me expressar. E assim, eu realmente me destacava, eu realmente vendia muito. Eu falo que eu não, pra mim não há dificuldade nenhuma para vender. E eu sempre vendia muito, mas assim, as coisas, quando a gente crê e confia em Deus, eu acredito assim que as coisas tomam um caminho que você às vezes não entende quando acontece. Mas Deus sabe de todas as coisas. Por isso que eu falo, se acontece qualquer coisa na sua vida, por pior que possa parecer, você dê graças a Deus. Porque se você confia em Deus, é Ele que está agindo na sua vida para te dar aquilo que você deseja. E nós tínhamos essa sociedade e ela se desfez. Teve um problema entre nós e essa sociedade se desfez. E na época eram minha mãe e esse sócio. E eu trabalhava com a minha mãe, né? Pra não precisar pagar funcionário e tal, né? Porque pra ter também algo na família e a nossa renda ficar mais alta, né? Foi aí que a sociedade se desfez. E eu fiquei, gente, simplesmente perdida. Porque eu não sabia fazer mais nada. Eu tinha 20 anos e me vi numa situação assim que eu não sabia fazer mais nada. Foi quando eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, a única coisa que eu sei fazer é trabalhar com noivas, é trabalhar com vestidos. E ela falou, então a gente vai trabalhar com isso. Foi aí que com 20 anos de idade eu abri a minha empresa, gente. A minha mãe, na época, ela até ficou um tempo trabalhando nessa sociedade. E eu comecei sozinha. Mas a gente, assim, minha mãe sempre esteve junto comigo, me dando um suporte. A gente brinca, mas é legal contar aqui pra vocês terem motivação também com a minha história. Porque, gente, a gente começou a nossa empresa com R$2.000. Gente, qualquer pessoa que tem um pouquinho de noção sabe que hoje em dia, ou tudo bem que fazem 15 anos, mas mesmo naquela época não dava para comprar muita coisa. Você não tem estrutura para você abrir uma sala comercial. Então, assim, só que a gente fez acontecer. A gente com um pouco mais de R$2.000, a gente comprou. Eu lembro que na época a gente comprou vestidos prontos. E para comprar esses vestidos prontos, a gente mora em Cascavel, né? Para comprar vestidos prontos, a gente foi para Maringá. E a gente aproveitou para ir para Maringá, porque aqui em Cascavel tinha uma empresa que levava sem cobrar nada. Então a gente conseguiria ir para lá e comprar e vir sem ter o custo da viagem. E nessa viagem eu lembro como se fosse hoje, gente. Eu não sei se o carro estava muito cheio, olha o perigo. Eu não sei se o carro estava muito cheio, mas eu lembro que eu vim deitada, era tipo uma caminhoneta fechada, sabe, com aquela capota fechada em cima. E cheio de sacolas das compristas, assim. Eu lembro que eu vim deitada em cima das sacolas, mas eu vim com os nossos vestidos, gente. Eu vim com as nossas coisas. E assim começou. E assim nós fomos crescendo. Na época a gente tinha uma loja num determinado bairro aqui de Cascavel. E nós fomos crescendo, fomos evoluindo. E a gente até pegou a sala do lado na época e foi aumentando. Chegou a um ponto assim que a gente já estava conhecido na cidade ali e a gente não poderia mais ficar no nosso bairro, a gente teve que ir para o centro. Foi onde a gente alugou uma grande sala e colocamos a empresa e sempre trabalhando muito. Nisso a minha mãe já veio trabalhar comigo também. Para quem não sabe, às vezes acha, olhando a história da empresa de fora, acha que a minha mãe sabe costurar. E eu sei a parte administrativa e outras áreas. E é justamente ao contrário, tá? Na época ela começou com o administrativo, ela cuidava da parte toda do financeiro, que eu realmente não gosto. E eu era toda a parte na área de costura, a área de criação, o acompanhamento do cliente, tudo sou eu. A minha mãe entende zero de costura, gente. Ela não entende quase nada. Hoje em dia que ela entende um pouquinho mais, de tanta experiência que a gente tem, né, de tantos anos, mas na época ela não entendia nada. E foi aí que a gente abriu a nossa empresa, a nossa loja foi crescendo. Só que na época, gente, eu sabia o que é? Eu sabia vender, eu sabia atender, eu sabia desenhar. Mas isso não basta para você ter um ateliê, para você ter uma casa de locação. Isso não... De locação de vestidos, isso não basta. Você tem que ter uma noção de costura, você tem que costurar, ou você tem que ter uma costureira, uma modelista, uma cortadeira para fazer as suas peças, né? Só que a gente não tinha nada disso. E daí? O que a Dayara ia fazer na época? O que eu pensei?
Gente, na época eu já tava com 21. Eu já tava nesse relacionamento no qual eu casei e eu já tava grávida. Eu já tinha casado e tava grávida. E eu lembro que a gente tinha uma costureira fora. A costureira costurava na casa dela. Eu ia na casa da costureira, levava as peças, trazia de novo. E eu lembro que, como se fosse hoje, eu tava com a barriga de 9 meses. Eu nunca parei de trabalhar. Eu trabalhei até o último dia da minha gestação. E eu tava com a barriga imensa. E eu lembro que eu fazia esse trajeto de não sei quantos quilômetros. Era muito longe a loja da costureira. Eu fazia 2, 3 vezes por dia, assim, com muita pressa pra me agilizar. Porque eu sabia que eu ia ganhar bebê. Então eu precisava agilizar as minhas clientes. Gente, sempre com muita batalha, sabe? Com muita garra. Mas hoje em dia eu dou graças a Deus de ter passado por isso. Porque a gente se fortalece. Na dificuldade a gente se fortalece. E, gente, nisso fui crescendo. Peguei a loja no centro. Aí a gente já tinha uma condição... Ah, não, deixa eu voltar atrás, que é um ponto importante. Quando a gente tinha essa costureira longe, eu pensava, gente, mas eu não posso depender 100% dessa minha costureira. Vai que um dia ela não pode atender, vai que um dia... O que eu preciso saber? Eu preciso aprender modelagem. E foi quando eu cheguei pra ela e falei assim, olha, eu preciso... Você me ensina modelagem? Ela falou assim, olha, eu posso te dar 1 hora de aula por dia. Eu falei, uns 5 dias tá bom, né? Você consegue me passar? Ela falou, o básico eu consigo. Resumindo, gente, a modelagem que eu sei hoje, a base dela, eu aprendi em 5 horas a aula. 5 horas aulas. 5, gente. Dá pra acreditar nisso? E foi aí que tudo começou, assim, a abrir os meus olhos na área de modelagem. Porque até então eu não tinha noção nenhuma de colocar a mão na massa para modelar uma peça, para saber como é que costura. Eu nunca tinha sido costureira e modelista, só vendedora. Foi aí onde eu comecei. Aí nós mudamos para o centro, uma loja maior, a gente já conseguiu contratar uma costureira para trabalhar com a gente. E nisso eu ajudava a modelar as peças, cortávamos e íamos costurando, ela iria fazendo e a gente foi crescendo, a gente foi desenvolvendo e tal. Isso até o ano de 2018. Até antes de 2018, a gente já reformou a sala que a gente entrou. Aí agora a gente tem uma sala exclusiva para noiva aqui em Cascavel também. Ficam todos no mesmo espaço, é como se fosse uma galeria. Temos uma loja de social na esquina, temos uma loja enorme de noiva no meio da quadra, que ela é exclusiva de noiva. Em 2018, como minha mãe diz, né? A Dayara não sossega. A Dayara não para. Gente, eu sou uma empreendedora. Eu não consigo parar de empreender nem por um mês, assim. Eu já tentei, eu fiz um propósito que eu ia finalizar as minhas ideias, os meus objetivos. Eu ia chegar nos meus objetivos, eu ia parar, eu não ia inventar mais nada. Mas eu não adianta, é mais forte que eu sou assim. E em 2017 eu comecei a olhar, nós postávamos vestidos e a internet começou a borbulhar, né? Na internet as meninas começavam a pedir, Dayara, você não aluga pra distância, você não vende à distância, eu quero o seu vestido. Aí os Instagrams de noiva, de festa, começavam a repostar nossas fotos. E nisso o pessoal vinha pedindo, e isso em 2017. Em 2017 eu comecei a pensar, falei, nossa, mas tem tanta gente querendo, né? Tanta gente pedindo o nosso produto. E eu comecei a olhar alguns locais que faziam venda à distância. Também de moda festa, moda noiva. Eu comecei a olhar e analisar e comparava com os nossos vestidos e eu pensava, gente, mas o nosso produto é ainda melhor. Por que a gente não pode vender à distância? Por que a gente não pode fornecer o nosso produto para quem está querendo? Foi aí onde eu, quieta, sozinha, comecei a articular como eu iria fazer isso, gente. Porque assim, você vender um vestido de noiva à distância, sem prova, é muito difícil. É muito difícil, né? E eu tenho aquele jeito que quanto mais difícil, mais me atrai. Porque assim, o difícil tem menos gente fazendo. Então eu pensei, gente, eu vou dar um jeito de fazer isso. Se tem gente que faz, é porque é possível ser feito. Em janeiro de 2017,
eu tomei a decisão, né? Porque tudo na vida da gente acontece através de uma decisão. Eu tomei uma decisão que eu iria fazer isso. E eu lembro que na época a gente tinha a sala de corte junto com as meninas da costura e tal. E a primeira coisa que eu fui fazer foi desenvolver as modelagens. Porque as modelagens tinham que ser de acordo para venda online à distância. Só que eu não falei para ninguém isso. E quem trabalhava perto de mim olhava e falava, mas o que essa louca tá fazendo? Ela rasga molde, volta de novo, prova, rasga de novo. Gente, resumindo, eu fiquei 1 ano articulando só a parte de modelagem do vendas online. Depois de 1 ano, em janeiro de 2018, mais ou menos, a gente já começou a confeccionar. Quando foi no meio de 2018, a gente começou a venda pela internet, né, no vendas online. E como todo começo, muita desconfiança, gente, muitas, as meninas mandavam, as pessoas não acreditavam, falavam que era golpe. O mais engraçado é que falavam assim que eu comprava da China os vestidos, mas eram eu nas fotos. O que acontece? A China, os sites da China postavam fotos minhas, dos nossos vestidos. Possivelmente eles postam foto, eles mandam o que eles fazem lá, que não tem nada a ver com o que a gente faz aqui, né? E as pessoas na internet, às vezes eu entrava nos comentários e falavam assim, algumas pessoas sem conhecimento, né, ousadas a ponto de se comprometer com um comentário errado. Mas elas colocavam assim que não, ela compra da China e revende. Gente, tem tanta história pra contar, mas eu vou resumir aqui pra vocês. E como todo começo teve toda essa desconfiança, a gente foi na persistência, a gente não pode dar lado. Se você tá agindo certo, tá fazendo algo da forma correta, você não tem que se importar com os outros. E foi isso que eu fiz, eu não me importei, eu pensei, gente, eu vou trabalhar e o tempo prova tudo, né? O tempo é dono de todas as coisas. O tempo vai provar quem é quem, o que a gente faz, como a gente faz. E graças a Deus a gente tá aí com 2 anos já de vendas online, que é um grande sucesso. A gente é conhecido nacionalmente, referência como moda noiva, né? E eu sou muito feliz e satisfeita. E até eu tenho um título, na verdade tenho mais de um título. Eu não sei que as meninas me titularam, é como elas me titularam, mas elas me chamam de Rainha das Noivas, Musa das Noivas, e não importa, eu adoro. Qualquer um dos títulos eu adoro, eu amo, porque tem esse reconhecimento do nosso trabalho. Gente, então, na parte profissional é isso. E a minha história, né? E eu vou contar agora um pouquinho do intuito desse canal. Durante todo o período ali, principalmente do vendas, né? Porque o vendas a gente tem contato pela internet, então a gente recebe muitos comentários, muitos pedidos, e as meninas pediam, Dayara, fala sobre isso, Dayara, só fala sobre aquilo. Ou às vezes costureiros, Dayara, como é que eu corto isso? Dayara, que tecido que é aquele? Dayara, como é que a gente faz isso? E gente, de verdade, a gente tem as 2 lojas físicas, mais a fábrica, mais o vendas online, dezenas de funcionários, é tudo muito difícil. Então eu não consegui separar um tempinho para gravar para vocês antes. Mas agora tudo mudou. Com esse canal tudo mudou. O intuito desse canal é trazer o quê? Informação para vocês, novidades para vocês, tirar dúvidas. Vocês podem ter certeza que sempre quando eu puder, eu vou estar aqui respondendo as dúvidas de vocês. Vamos fazer lives com vocês, vamos tirar as dúvidas. Eu quero muito ouvir vocês, quero realmente poder ajudar. E deixa eu contar algo que eu contei num grupo de costureiras essa semana passada. E como foi que foi um start, assim, pra mim? Porque assim, eu já tava querendo fazer isso, sabe? Mas o start, assim, foi quando eu tava final do ano na praia, eu tava de férias, mas eu nunca paro de trabalhar, gente, eu só sempre com o celular ali trabalhando, é meu isso, né, e se eu quiser eu consigo parar. E eu tava trabalhando e eu recebi um pedido, assim, de verdade, eu como canceriana me emocionei, porque eu achei, assim, muito humilde, eu achei muito legal, assim, muito válido, porque eu acho que quando a gente precisa, realmente a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que ter humildade para chegar pro outro e pedir, né, E eu tava lá no apartamento e eu recebi uma mensagem e era uma história. Era uma história de uma lojista, ela tinha o negócio dela na casa dela e ela é uma estilista de vestido de noiva. E ela tava me perguntando, me pedindo dicas do que ela estava fazendo de errado.
porque ela não estava conseguindo vender a coleção dela. E quando ela começou a me contar a história dela, e eu parada ouvindo, né? Ela mandava áudio para mim pelo Instagram, e a gente conversando, e eu ouvindo, e eu já entrei no perfil dela, vi os pontos que não estavam legais, assim, que com a minha experiência, eu acho que não estavam tão legais. Comecei a conversar com ela, fiz várias perguntas para ela, e acredito que eu consegui ajudar, dei muito conselho para ela, acredito que eu consegui ajudar. Mas essa situação me fez parar para pensar em quantas pessoas eu poderia ajudar. Gente, a vida só traz pra gente se a gente entregar também. E você não vai entregar pensando no que você vai receber. Isso é algo que acontece automaticamente. Quanto mais você ajuda, mais você recebe. Quanto mais você ajuda, mais você recebe. E eu, assim, me deparei com uma situação assim que eu tinha condições de ajudar, né? Eu tinha condições de dar dicas, de falar, de apontar. Às vezes eu posso mudar a vida de uma pessoa só com uma dica que eu dei, que pra mim é simples, é bobo, mas pra pessoa às vezes ela não enxergou ainda. Ela não tem aquela experiência que eu tive, ela não tem ainda a experiência que eu tenho. Então, ela não consegue enxergar muitas vezes e tá tudo bem. Só que eu poderia ajudar ela. E foi aí que eu tomei essa decisão. E daí comecei a pensar em quantas pessoas eu poderia ajudar, em quantas noivas eu poderia tirar as dúvidas, que eu poderia acalmar o coração das noivas, né? Às vezes você explicando, a pessoa fica mais tranquila. Especialmente nós que vendemos vestido à distância, sem prova, gente. Realmente, eu sempre falo assim, gente, é muito difícil essa decisão. Olha, as meninas que confiam no nosso trabalho, eu sou assim eternamente grata, porque realmente não é nada fácil. E eu pensei, quantas pessoas eu posso ajudar? E foi aí que eu tomei essa decisão. Eu falei, gente, eu sempre quis fazer o canal. Eu vou fazer o canal, agora eu vou fazer o canal. E hoje é dia o quê? 11? 12? Não sei. Mas eu acredito que é 11 de janeiro. 11 de janeiro, 11 do 1. E eu decidi fazer. Falei, eu vou fazer. E esse é o nosso primeiro vídeo, no qual eu achei legal contar a minha história, contar para vocês conhecerem um pouquinho melhor a Dayara, conhecer, saber como eu sou. Eu sou, como eu falei pra vocês, eu sou extremamente sincera, então eu tenho esse jeito. Vocês vão me acompanhar mais vezes aqui, vocês vão ver que eu vou ser sempre assim. E eu gostaria de deixar claro também pra vocês que quem precisar de ajuda, às vezes uma dica, pode deixar nos comentários, pode perguntar, de preferência em comentários, porque às vezes a tua dúvida é a dúvida de mais pessoas. Isso é legal pra gente responder por lá e acaba ajudando também mais gente. E acredito que seja isso, gente, pra gente iniciar o nosso canal, essa apresentação, e vocês podem esperar que muita coisa legal vem por aí, muita novidade, muita coisa linda, muito vestido, muito assunto bacana, tá bom? Um beijo, até a próxima!